Quixadá, 3 de abril de 1976. O agricultor Luiz Barroso Fernandes foi abduzido, sequestrado por um disco voador. Por volta das 6 da manhã, ele ia de carroça para a fazenda onde trabalhava. Foi quando, de repente, avistou um objeto no céu. Ele ouviu um barulho como se fosse um enxame de abelhas. Aí ele olhou para os lados, um lado para o outro, e não viu nada. Continuou andando, mas lá na frente, um objeto que ele classificou como um pneu de trator muito grande ou uma tartaruga. Passou por cima da charrete que ele ia dirigindo e parou na frente. Abriu uma portinhola nessa bola de luz, que depois, ao esfriar, ele viu que era uma nave. Abriu a portinhola, saíram 2 ufonautas. Eles jogaram uma espécie de raio de luz sobre Barroso e o levaram para dentro da nave. Devolvido 2 horas mais tarde, o agricultor apresentava estranhos sintomas, como tontura, náuseas, tremores por todo o corpo e uma intensa dor de cabeça. Barroso não conseguiu mais se livrar dos problemas de saúde que só pioravam. Ele começou a regredir mentalmente, perdeu a coordenação motora e passou a ter uma vida vegetativa até morrer. Começou a chegar gente fora. Tomaram que eu publiquei na revista ou da Inglaterra, e aí divulgou-se e muita gente veio para cá. Na Argentina, Peru, Estados Unidos, Inglaterra, Japão. Todos eles vieram aqui e saíram sem uma explicação. Outro caso ufológico fantástico aconteceu em 1998. Manuel de Queiroz estava participando de uma festa de aniversário em um sítio na Serra de Pacuti. Por volta das 8 da manhã, ele desapareceu inexplicavelmente. Reapareceu 4 horas depois, sem lembrar o que tinha acontecido e com um corpo cheio de estranhas cicatrizes. Ao voltar, a gente fez hipnose nele e ele conta o seguinte, que ao caminhar, tá certo? Numa vereda, que ele chama vereda, que é um caminhozinho, né, de terra e mato, aí ele disse com a luz, primeiro ele escutou uma explosão, tipo transformador. Pum! Quando ele se deu conta, aí uma forte luz em cima dele, e ele disse que foi sugado por essa luz, ele subiu nessa luz. Manuel foi parar dentro de um disco voador em uma sala arredondada semelhante a um laboratório de hospital. Estava paralisado, deitado em uma maca e sobre seu corpo um aparelho emitia vários raios que o percorriam de uma ponta a outra. Existiam como se fossem 2 ou 3 pessoas, que ele chamou pessoas, né? Só que essas pessoas eram pequenas, entendendo? Cabeça um pouco grande, mais magras, meio pálidas. Quem nos conta essas histórias bizarras são os 2 ufólogos mais conhecidos do Ceará. Este é Reginaldo de Ataíde, cearense, 72 anos. É um dos ufólogos mais respeitados do Brasil, estuda o fenômeno há 48 anos. Ataíde é o presidente do Centro de Pesquisas Ufológicas do Ceará. Além disso, é jornalista, coeditor da revista Fenômeno e UFO e já publicou 4 livros sobre o assunto. Então, você já está satisfeito com as pesquisas que você fez? Comparado com os outros pesquisadores, o nosso centro de pesquisa é o primeiro do Brasil. Este outro ufólogo que também garante a veracidade dos discos voadores é José Agobar Peixoto. Ele é professor aposentado da Universidade Federal do Ceará e presidente da Associação dos Ufólogos Independentes do Brasil. Agobar estuda os discos voadores há 40 anos e possui uma vasta documentação acerca dessas estranhas máquinas voadoras. Está vendo os melhores casos do Brasil, nesses últimos 10 anos, tem ocorrido aqui. E a importância disso é que é documentado. O nascimento da ufologia cearense se confunde com o surgimento do Centro de Pesquisas Ufológicas do Ceará. O instituto foi fundado em 1959, após uma experiência insólita vivenciada por Reginaldo de Ataíde. Na quinta-feira, que antecedeu a Semana Santa de 1959, Ataíde e mais 2 amigos viajavam do Crato à Fortaleza. Por volta das 8h30 da noite, o motor do jipe parou de funcionar repentinamente. Ao saírem do carro, eles avistaram poucos metros acima uma estranha máquina voadora que envolvia o automóvel em um círculo de luz. Aí eu olhei para cima e vi um objeto parecido com
bacia de aproximadamente 3 a 5 metros, não dá para a gente saber o tamanho mais ou menos, porque é emocionante, você fica... Então olhei e disse, Zé de Souza, senhor Anísio, olhe para cima. Aí eles olharam, aí ficaram boquiabertos. O senhor Anísio estava fumando um cigarro e comia o cigarro. Então, e o outro ficou, retrovade Satanás, retrovade Satanás. Isso é coisa do cão, né? E eu fiquei pasmo, né, olhando aquele negócio. Eu tinha terminado o científico, ia fazer o vestibular. Aí fiquei olhando assim, e troço impressionante, não se falava em disco voador naquele tempo. Quando o OVNI desapareceu, o carro voltou a funcionar e os três prosseguiram viagem. Ao chegarem a Quixaramubim, algumas pessoas estavam nas ruas olhando uma luz que fazia evoluções no céu. Chegando lá na frente, encontramos o Dr. Ponte Neto, médico cirurgião, uma parente da Raquel de Queiroz, mais 2 pessoas, 3 pessoas, olhando as evoluções de uma bola de luz. Então nós atribuímos aquele objeto àquela bola de luz que estava fazendo a acrobacia lá em cima, né? E ficamos que é isso, que não é coisa e tal. O Ponte Neto, rapaz, isso não é da Terra, não tem nada na Terra que faça isso. E eu também acho. Logo depois do contato, Ataíde fundou o CPU, considerado um dos maiores arquivos do Brasil sobre o fenômeno UFO. O centro reúne 312 associados, dos quais 11 realizam pesquisas de campo e já tiveram algum contato com extraterrestres. Era uma nave bem grande, talvez assim uns 8 metros de diâmetro, né? Eu olhando assim para ela e vi que era uma nave, fiquei gelado ali, colado mesmo na areia. Quando eu desci até a calçada, tá entendendo? Aí a nave se afastou um pouco, né? Ela afastou e saiu um cone de luz de dentro. Fez... Eu vi tudo que estava dentro daquela luz, formiguinha, tá entendendo? As formigas até cresceram, tá entendendo? Dentro dessa luz. Eu vi as pedrinhas, tudinho, as formigas andando, e aquela coisa, eu fiquei admirado, olhei para aquilo ali e de repente, quando eu estava debaixo da nave, quase debaixo. De repente, tá entendendo? Ela apaga tudo e some. Além dessas histórias de outro mundo, o Centro de Pesquisas Ufológicas do Ceará conta com um pequeno museu e eu vou mostrar para você agora as coisas que a gente encontra aqui dentro. Aqui do meu lado, a gente tem uma luneta, um equipamento básico para qualquer ufólogo, para qualquer pessoa que gosta de observar o céu. Aqui a gente tem uma imensa biblioteca, são cerca de 750 livros só sobre ufologia, são livros vindos do Brasil e de várias partes do mundo. Aqui atrás, alguns objetos de decoração, alguns equipamentos do pessoal do CPU. Desse lado, a gente tem uma imensa quantidade de vídeos, são filmes, na maioria documentários, sobre discos voadores, sobre ufologia, tem revistas específicas também sobre o assunto, e aqui na frente, um vasto material de documentos e material de pesquisa, fotos, são centenas de fotos que o pessoal do CPU também bate. Desse lado aqui, são as coisas mais interessantes aqui de dentro, pelo menos na minha opinião. São vários objetos retirados de cenas onde foram registrados pousos de aeronaves extraterrestres. Tem pedaços de madeira, tem pedaços de rocha, tem até água, enfim, são coisas retiradas de cenas onde foram registradas naves. E o mais impressionante, o mais interessante que a gente tem aqui, são esses 2 pedacinhos de metal que os ufólogos aqui do CPU juram ser fragmentos de discos voadores.